de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 7. Uma trama na sombra. Enquanto no gabinete do primeiro-ministro o corta-orelha ia narrando as suas proezas, dois homens, que também haviam estado no teatrinho constitucional, descendo tranquilamente pela Rua das Noites Belas, foram desembocar no passeio público. Um, alto e magro, era o Chalaça. Outro, espadaúdo e atarracado, era João Pinto da Rocha. Ambos favoritos, ambos íntimos, ambos muito validos de Dom Pedro. O imperador, com a facilidade dos seus verdes anos, circundou-se continuamente de amigos detestáveis. Eram todos gente da ralé. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, esse tão apregoado dizedor de graçolas, o popular truão do Primeiro Império, viera de Portugal, com a fuga de Dom João VI. Aqui, para tentar fortuna, experimentara tudo. Fora barbeiro, fora ourives, fora seminarista, fora até criado de galão. Mas o destino, por um desses caprichos de espantar a gente, reservara a esse boêmio tocador de violão uma sorte brilhantíssima. Dom Pedro, numa das noitadas de príncipe Estroina, topara certa vez com aquele exótico figurão, muito alto e muito magro, a cantar modinhas e lundus no botequim da Cometa. Ninguém mais patusco, nem mais folião. E o príncipe, num dos seus repentes, afeiçoou-se àquele tipo sabedor de tão boas piadas e chalaças. E no dia seguinte a esse encontro providencial, o senhor Francisco Gomes da Silva, fechando a loja de barbeiro, aboletava-se no Paço de São Cristóvão, onde o príncipe lhe mandara dar ótimo agasalho e ótima tença. Por essa época, já secretário privado do imperador, intendente-geral das cavalariças, comandante da Imperial Guarda de Honra, o Chalaça era personalidade relevantíssima, o mais adulado de todos os fâmulos de Dom Pedro. Todos o cortejavam. Todos propriamente não. Havia um homem ríspido e severo que jamais tivera um sorriso para o Chalaça. Alguém sempre seco e áspero, que o tratava com uma superioridade de doer. Era José Bonifácio. Por isso, no fundo do peito, lá bem no fundo, o truão odiava de morte o primeiro-ministro. E com ele, odiando o velho Andrada, com o mesmo ódio, estava o seu amigo João Pinto da Rocha. Este também era grande favorito. Viera de Londres, falido, aventurar-se no Brasil. Aqui,
caindo no agrado de Targine, o grande homem do tesouro, abiscoitara imediatamente um lugarzinho opíparo na alfândega, onde, sem o menor trabalho, sugava na úbere do Estado a bagatela de 1,3 conto. Martim Francisco, porém, que era ministro exemplaríssimo, guarda cioso dos dinheiros públicos, cortou cerce aquela imprudência. Ao ver-se sem emprego, sem eira nem beira, o homenzinho desandou a botar a boca nos Andradas e falou tais coisas, disse tais impropérios, que o intendente de polícia, envolvendo-o no processo das devassas, trancafiou-o na fortaleza da Laje. Uma boa estrela, contudo, iluminava o berço de João Pinto. Ao sair da prisão, ainda fremente de cólera, o perseguido dos Andradas, não se sabe como, caiu nas boas graças do imperador. E, de um dia para outro, aquele falido de Londres, o expulso da alfândega, penetrou no Paço de São Cristóvão como grande favorito de Sua Majestade. Foi logo, por mercê de Dom Pedro, nomeado guarda-roupa e gentil homem. Os dois validos, nessa noite de estio, atravessando o largo portão do passeio público, lá se foram pela grande rua do centro até ao terraço fronteiriço ao mar. Era uma noite clara e morna, uma dessas noites tropicais, embalsamadas de perfumes selvagens, toda lantejoulada de estrelas. No passeio público, inteiramente deserto, só se ouvia, pelo silêncio daquela hora, o rumor da água da cascatinha espiralada que vinha tombar murmurante sobre rochas toscas empilhadas com desalinho rústico e estudado. "Mas que escândalo, chalaça!" ia exclamando João Pinto. "Isto que acaba de acontecer no teatrinho é muito grave. Mandar suspender um espetáculo para desafrontar a amante. Caramba! Qual grave, qual nada. Isto cá no Brasil, meu caro, anda tudo à matroca, é largar mão. Dom Pedro que se há de fazer? Não pode passar sem uma aventurazinha, não pode. Aquilo está na massa do sangue. Nasceu assim, há de morrer assim. Pois é deixá-lo, que se estrompe lá com a Domitila." Num dos bancos de pedra que circundavam o terraço, sentaram-se os dois validos e, diante deles, sob o olhar indiferente de ambos, estendeu-se, quieto e solitário, o vasto parque do passeio público. O passeio público. Não era mais o passeio sob Dom Pedro I, aquela mesma envaidecedora maravilha, aquele jardim curioso e bizarro com que Luís de Vasconcelos, o vice-rei, havia em 1783 aformoseado a corte.
Já lá não existiam, devastados pelo rolar dos anos, aqueles famosos enfeites de conchas e de escamas, obras-primas de Xavier das Conchas, que fizeram tanto tempo a delícia dos coevos. Muita coisa lá se fora, muita, mas ainda restavam tantas. Caramanchões cobertos de madressilvas e de jasmineiros, a pirâmide de azulejo, recamada de eras, com a sua frase enlanguescente: saudade do Rio. E aquele menino célebre, todo nu, despejando um filetezinho de água a dizer a toda a gente: sou útil até brincando. Ainda lá estavam os lagos artificiais, grandes e crespos, com pássaros de pedra pousando à tona das águas. E os 2 magníficos jacarés de bronze, vomitando jorros de água pela goela escancarada que Valentim Fonseca da Silva, o mais afamado entalhador da época, ajeitara pitorescamente entre penhascos e musgos. Os 2 amigos, ali no terraço, puseram-se a conversar muito confidenciais. O Chalaça estava azedo. Este país vai à garra, está perdido. O imperador, como você sabe, já nem governa mais. Largou tudo nas mãos de José Bonifácio. O paulista, depois daquele triunfo, parece o único homem do Brasil e o dono disto. Agora, então, com a Domitila aí, há de ser maior o descalabro. Dom Pedro vai deixar o velho fazer o que quiser. O principal é viver em paz com a Domitila. O resto que vá às favas. E José Bonifácio, que é rancoroso e vingativo, continuará a envolver o mundo inteiro nas devassas. Veja o que se passa em São Paulo. É verdade, concordou João Pinto. As notícias vindas de São Paulo são de espantar a gente. Os Andradas instauraram por lá o regime do terror. Ou é andradista ou inimigo. Para os andradistas, tudo. Para os inimigos, cadeia. E não se poupa inimigo algum. Tanto faz ser gente de prol como a raia miúda. É processo, é devassa, é polícia, é o diabo. O padre Antônio Feijó, interrompeu o Chalaça, que é um padre às direitas, um homem rijo e honesto, escreveu ao imperador uma carta indignada. A causa, afinal, de toda esta perseguição em São Paulo é só vingança, não é? Tudo aquilo é só para desagravar o irmão que foi escorraçado de lá. Mas deixe estar, Chalaça. Esta situação não continua assim. Ou cessam as devassas, ou estoura já por aí Nova Bernarda. Não estoura coisa nenhuma, João Pinto. Coisíssima nenhuma. Esse homem já compreendeu que isto é um país de moles. Basta ver um ministro carrancudo, como Farromas de Independente, que fale alto, que berre para que tudo amoite. Afinal, João Pinto, o que se passa aqui no Rio, em plena corte, nas barbas de Dom Pedro é pior, 1000 vezes pior do que está se passando em São Paulo. Amargo,
deixando extravasar o seu velho ódio contra José Bonifácio. O Chalaça pôs-se a apostrofar as arbitrariedades do ministro. Mas então, João Pinto, você já se esqueceu do que fez o Andrada contra João Soares Lisboa, o redator do Correio do Brasil? Não há dúvida, foi uma violência tremenda. Violência inqualificável, João Pinto. Pois então, meu caro, só porque um jornalista diz aí meia dúzia de coisas atacando o governo, e lá isso é motivo para se agarrar o homem, trancafiá-lo no porão de um navio e expulsá-lo daqui sem mais aquela? Haverá maior abuso? Impossível. Mas não é só isso. E o caso do MEI? Que me diz você daquilo, hein? O homem era sabido, criticava toda a gente. A Malagueta não perdoava ninguém. Um dia, só porque boliu com José Bonifácio, só porque deu uma alfinetada no grande homem, pronto, foi o bastante para que lhe varejassem a casa e lhe metessem uma tunda de mestre. Isso é coisa que se faça? Tudo isso ainda não é nada, atalhou João Pinto. E as perseguições? Aqui é que bate o ponto. No dia seguinte à reentrada de José Bonifácio no ministério, o intendente de polícia madrugou no Largo do Rócio. E as ordens do primeiro-ministro foram de arrepiar. Aquilo era só: prenda o Ledo, prenda o Clemente, prenda o Nóbrega, prenda fulano, prenda cicrano, e prendeu-se toda a gente. Tudo que era inimigo dos Andradas amanheceu no cárcere. Foi uma varredora. O Clemente Pereira e o Nóbrega, esclareceu o Chalaça, saíram do Brasil no primeiro barco. José Bonifácio fulminou os seus inimigos com o desterro. Lá estão em França, passando misérias. E o padre Januário? O pobre homem já ia longe, fugindo para Minas quando foi reconhecido no caminho. E agora, aí está na Fortaleza da Laje, trancafiado num calabouço com sentinela à porta. E o Ledo? Que é feito dele? O Ledo, para não ser preso, andou de um lado para outro, num corre-corre, até que numa noite, disfarçado em negra quitandeira, com o rosto e os braços pintados de preto, balaio na cabeça, foi se esconder em Niterói, em casa do barão de São Gonçalo. E daí, graças à proteção do cônsul da Suécia, o Lourenço Westin partiu para Buenos Aires. Lá está no exílio. Ora, meu caro, isso tudo é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha, confirmou João Pinto. Mandar prender todos os seus inimigos, homens de responsabilidades, e mandar todos eles para o desterro. Caramba! Mas não foram só os seus grandes inimigos, atalhou o Chalaça. Foi todo um mundo. José Bonifácio não se esqueceu de ninguém, não perdoa ninguém. Nunca, nem em Lisboa, ao tempo da Pinamanique, houve um período de tanto arroxo. Estamos em pleno regime do terror. Eu que o diga, exclamou João Pinto. Não se pode nem piar, é só abrir a boca, é só dizer uma palavrinha contra José Bonifácio, zás! Fortaleza da Laje, e tunda, e couro sem dó e sem piedade. A coisa chegou ao extremo, não há quem possa mais. Entre os dois amigos caiu
súbito silêncio. Só se ouviram, por um instante, o escachou murmurante da cascatinha e o balouço quebrado das ondas do mar. O Chalaça levantou-se, pôs as mãos sobre os ombros do amigo e fixando-o: João Pinto, escute lá. Vamos fazer nós dois uma coligação? Ora essa, e para quê, Chalaça? Francisco Gomes fixava o amigo com insistência. Estranha chispa fuzilava-lhe nos olhos. Para derrubarmos os Andradas. Derrubarmos os Andradas, nós? E por que não? Você tem medo, João Pinto? Meu caro Chalaça, tornou o antigo falido, com um ar escarnecedor. Eu não quero ser escorraçado do Brasil. Olhe o que aconteceu ao Ledo. Olhe o que aconteceu ao Clemente Pereira. Este negócio de viajar num porão de navio, Chalaça, de ir em França a roer pão seco do desterro, é duro, é muito duro. Não seja poltrão, João Pinto, volveu o Chalaça. Escute lá, nós contamos neste momento com um elemento formidável, poderosíssimo, com que o Ledo não contava. Um elemento decisivo nessa história. Decisivo. Chegou-se rente do amigo e segredou-lhe este cicio mágico. A Domitila de Castro. João Pinto quis falar, mas o Chalaça atalhou com um gesto. É ou não é certo que o imperador tem paixão por essa mulher? Isso é coisa que não se discute. O homem não sai de mata-porcos noite e dia. É um apego, basta ver o escândalo de hoje no teatrinho. Nem se discute. Pois então, meu caro João Pinto, o caso é muito simples. Ouça lá o meu plano. No passeio público, aos cochichos, muito amigos e muito íntimos, aqueles dois perigosos intrigantes, unidos pelo mesmo ódio, aguilhoados pelo mesmo despeito, tramaram longamente. Afinal, quando se separaram, noite alta, ambos, com vivo fulgor de júbilo nos olhos, haviam assentado levar a cabo essa arrojadíssima tarefa: derrubar José Bonifácio do poder. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!